Fala galera, tudo certo? Estamos aqui para começar a nossa segunda semana de lives de aquecimento para o evento para a imersão Calculista 10K, que vai acontecer a partir da semana que vem, a partir do dia 18 de abril. Então, a partir de 18 de abril a gente tem a imersão e a gente está aí na nossa semana de aquecimento. Tivemos uma semana de aquecimento, né, de lives na semana passada que foi sensacional e agora a gente vai para a segunda semana. Na semana passada a gente teve lives onde a gente falou na segunda-feira da semana passada com o pessoal da Otos Engenharia sobre coordenação e compatibilização de projetos em BIM. Todas essas lives ficaram gravadas e estão no meu perfil ali, então é só acessar e assistir a live. Então, semana passada, na segunda, a gente falou sobre coordenação e compatibilização de projetos em BIM, com a Otos Engenharia. Na terça, falamos com o Henrique Bosco sobre durabilidade das estruturas de concreto, né? Então, a gente falou sobre como melhorar a questão da NBR 15575 com a NBR 6118. Jadir está aí em todas as lives, marcando presença, grande Jadir. Na quarta, a gente falou com a Michelle da AutoQI, conversamos sobre projeto estrutural ser feito em BIM, a importância do projeto estrutural ser feito em BIM, né? Porque tem algumas pessoas que estão falando que não precisa, tem um movimento, mas a verdade, a assertividade, a realidade, né, que a gente consegue com os projetos feitos em BIM, o projeto estrutural, na questão de concepção, de carga, entender como é que a estrutura vai ser de verdade. Falamos na quinta-feira com o Danilo Lonessetto, nosso mestre da industrialização da construção civil e de paredes de concreto, e na sexta com o Juliano sobre projeto estrutural no Eberic. Então essas foram as lives que a gente teve na semana passada. Foi uma semana sensacional de lives, todas elas estão gravadas aqui no meu perfil do Instagram, também estão lá no YouTube para quem quer dar uma olhada. E essa semana a gente vai fazer uma semana que é com lives dos alunos, que são alunos de Estruturas da Prática e que estão tendo resultados, estão aí decolando na sua carreira. A gente vai conversar um pouquinho sobre como está a carreira deles atualmente, né? Então, como é que se conseguiram se posicionar ou não no mercado, como é que está o mercado de calculista na sua região, né, de projetos estruturais. Isso a gente vai conversar hoje, né, nessa semana, e hoje a gente vai conversar com o Magno. O Magno é um aluno de Estruturas da Prática, aqui de Santa Catarina. A gente vai conversar um pouquinho com ele sobre exatamente isso, como é que está o escritório dele. O Magno já entrou aqui. Deixa eu convidar ele para vir conversar com a gente. Tá aqui. Já convidei o Magno. Recebeu aí o convite, Magno? Aí! Olá, boa tarde. Tudo certo? Tudo bem, Nivaldo? Tudo Grande certinho? Magno, cara. Olha aí, cabeleira, o cabelo grisalho tá aí marcando presença. Dei até uma ajeitadinha, não é normal assim ele ficar de ladinho, não. Tem uma ajeitadinha para não pagar tanto mico aqui, não. Ah, tá. Eu também tentei, mas o meu não deu muito certo, não. Não Não deu fica de muito, lado. não. Cara, muito legal estar falando contigo aqui. Assim, ó, é muito legal a gente estar conversando com os profissionais, né, que são alunos de Estruturas da Prática, por exemplo, porque a gente vê exatamente o que está acontecendo na carreira deles e o resultado que está tendo ou não. Então, por exemplo, se o processo é válido, se Estruturas da Prática faz alguma diferença, se ajudou. Então, a ideia é te conhecer melhor, né? Te conhecer melhor, tanto conhecer o Magno, né? Mas também conhecer exatamente como é que era o Magnum de antes e o Magnum de agora, como é que ele está. Então, a gente vai bater o papo aqui exatamente sobre isso. Aqui para o pessoal, então, que não te conhece ainda, né? Fala um pouquinho aí, ó, dá o teu histórico aí, conta aí como é que da onde que tu é, formação, conta um breve histórico teu aí. Perfeito. Primeiro eu quero reforçar aqui a satisfação e a honra de estar podendo aqui estar dividindo um pouquinho da nossa história, de estar aqui conversando contigo, falando do teu curso, falando sobre engenharia. Para mim é de enorme satisfação, fico muito feliz, obrigado pela oportunidade. E vamos lá, eu sou o engenheiro Magno Ramos, como tu falaste, sou formado há 11 anos já, trabalho com estrutura já nesse período. A gente vem na luta desde o início com o intuito de trazer a tecnologia da construção civil, de trazer a tecnologia da construção civil dentro da melhor técnica, dentro das instruções normativas, né? A gente tem uma empresa aqui na região da Grande Florianópolis, aqui em Palhoça, onde a gente trabalha com todas as soluções de engenharia e arquitetura, né? A gente não trabalha só com estruturas, só com a disciplina de estrutural, a gente trabalha com todos os projetos, né? Desde
da parte do estrutural, ao elétrico, ao hidrossanitário, já podemos já frisar a importância de trabalhar em BIM, né? Como a gente trabalha de forma colaborativa em equipe. Então, trabalhar em BIM, trabalhar com a solução 3D facilita muito mais. Então, como falei, estou formado já há 11 anos, trabalho já esse tempo, um pouco mais de 11 anos, porque no meu estágio eu também já trabalhei na área de estruturas, então eu já vim desenvolvendo esse interesse. E aqui na empresa, a parte de estrutural só quem faz sou eu, né? E junto com os outros colaboradores. Aqui o pepino é para mim. E aí, antes errar num cano do que num aço, né? Melhor. Não podemos errar em nada, mas eu acho que a dor de cabeça é um pouquinho menor. Exatamente. Mas graças a Deus não temos tido problema. Assim, ó, tu falou que trabalha há 11 anos aí, o escritório de vocês tem 11 anos já. Não, esse escritório a gente está com ele há 4 anos. Eu tive uma outra empresa antes dessa empresa, onde a gente já adotava também a solução, tentava adotar essa solução de BIM, enfim. E aí eu mudei de sociedade, enfim, por algumas visões profissionais diferentes. E aí agora a gente está com esse escritório aqui há em torno de 4 anos. Mas assim, tem 11 anos formado. E daí tu já trabalhava com engenharia antes, já com projetos antes. Trabalhava com projetos antes. Tem uma experiência bacana aí, né? O Shopping Via Catarina, aqui na região da Palhoça, não sei se o professor conhece aqui. Conheço. Então eu fui estagiário ali, então aquela parte do hotel ali, toda a parte do shopping, caixa d'água ali, eu tive envolvido desde a parte de projeto, execução, que o canteiro era junto com o escritório, era bem legal. Então foi um dos grandes empreendimentos que eu trabalhei já na época quando eu estava estudando, né? Isso ajudou bastante a clarear aí os horizontes, fui muito bem assessorado por um engenheiro que trabalhava ali, que sempre procurou dar os caminhos, e ele tinha essa linha de raciocínio. Ele já era um engenheiro mais antigo, mas sempre vi ele à frente do tempo dele, que eu acho isso muito importante. Até fica a dica, vai ser um dos assuntos que a gente vai estar falando aí mais para frente, que a gente sempre tem que procurar vislumbrar o futuro. Então, hoje, um engenheiro que ele não tenha sede pelo conhecimento, ele não busca mais conhecimentos e não busca estar inteirado, principalmente com as tecnologias que estão a vir, ele vai acabar estagnado no mercado. Então, essa sempre foi a visão que ele acabou me passando e eu busquei esse caminho, tem dado certo. Assim, ó, olha só que interessante, né? As coincidências do destino. Tu falou agora, tu estagiou na época no Via Catarina. Isso, no Via Catarina. Para te ver a coincidência, né? Eu me formei em 2009, então tenho 14, vou agora para 13 anos de formado, né? 13 anos de formado agora, que eu me formei em 2009. E na época que eu estagiava e recém-formado, foi uma época de transição, eu estava num escritório grande de projeto estrutural na época, e a gente fez o projeto do Via Catarina. O projeto Via Catarina, eu trabalhei no projeto. Olha só. Foi executado pela Cassol, né? E a gente prestava serviço para a Cassol, a gente fazia projeto estrutural para a Cassol. Perfeitamente. É que a parte da frente, onde era o shopping e o Giasse, foi todo feito em estrutura pré-moldada, a Cassol executou realmente. Isso. E a parte de trás tinha o hotel, e esse hotel foi estrutura de concreto armado, moldado em loco, que foi a parte. E a nossa empresa, na época, ela executava alguns módulos dentro do shopping, toda a parte do hotel, então a gente estava naquela interação constante. Então, quem sabe até se esbarramos lá. Olha Sim, só. Que legal para te ver assim. A gente fez muita obra para a Cassol é muito grande, né? E daí a gente teve uma experiência enorme aí com pré-fabricado. Eu trabalhei no projeto também de uma das maiores estruturas de pré-fabricado do Brasil, que é o Jaraguá do Sul Park Shopping, que é aqui em Jaraguá, e tem 18 pavimentos, tem hotel lá em cima também. Então é uma obra muito bacana. E daí o estágio para mim foi totalmente diferencial, assim como tu falou que foi para ti, né? O estágio para mim ele foi diferencial assim na minha vida, porque eu estagiei desde o primeiro período da faculdade, mas tu vai vendo várias áreas e daí tu vai vendo a área que tu tem mais afinidade, né? E no final do curso eu entrei na área de estruturas para estagiar e depois nunca mais saí. E lá aprendi muita coisa, depois como engenheiro recém-formado também. Então essa questão de estágio é um diferencial muito grande na carreira de qualquer pessoa que está querendo, né, migrar para uma área, ou uma pessoa que é um aluno, né, que está querendo já escolher o que vai fazer lá na frente. É difícil, a gente muda durante a vida, assim, a gente muda às vezes de área, mas isso te dá uma expertise, uma experiência que às vezes os outros não têm,
exatamente porque tu já teve a prática daquela área, naquela solução, naquela especificidade, e aí tu pode, não, vou trabalhar mais tranquilo, por exemplo, como recém-formado, né? Isso aí é muito bacana o estágio, dá uma diferença muito grande, né? Eu acho que ele é de suma importância para te traçar um viés profissional, né? E para já te clarear, né, as ideias, né? Eu vejo por aqui, a gente tem estagiários trabalhando aqui com a gente no escritório, e a gente vê nascer vários prodígios muito antes de estarem formados, já por essa interação, enfim, por estar já trabalhando na área. E com certeza, eu sempre falo, você está na graduação, tu está na graduação ali, está com dúvida para qual lado tu vai tomar, arranja um estágio, arruma um estágio que ele vai clarear as tuas ideias. Ah, essa área eu não gostei muito, vou procurar um estágio em outra vertente da engenharia, digamos assim. Com essas trocas, num dado momento, tu vai acabar encontrando a tua bolha e isso vai te desenvolver para que quando tu estiveres formado, tu já esteja muito mais preparado para enfrentar o mercado de trabalho, sem dúvida nenhuma, né? Uhum. A gente vê claramente a pessoa que estagiou e que não estagiou, né? Por exemplo, um recém-formado que estagiou e que não estagiou. O cara que não estagiou parece um peixe fora d'água. Uhum. Porque o que eu vou fazer agora? Aqui o pedreiro lá na obra vai mandar ele buscar os quadros redondos e ele vai procurar os É, quadros redondos. Porque essa aí é assim, clássica. realmente o cara é um peixe fora d'água, né? É clássico, mas então dá para ver exatamente essa diferença, né? Exatamente nisso. E qual que é, por exemplo, né, para já trazer um gap, qual que é a ideia de cursos como estrutura na prática da comunidade? O cara se formou e o cara nunca trabalhou na área de estruturas, ele optou por outras áreas. E daí acabou que ele viu que a área de estruturas, depois de formado, é um mercado bom, um mercado que dá dinheiro e que ele quer testar essa área. Mas ele não teve experiência prévia. Então a ideia do curso é exatamente essa. A gente traz um monte de praticidade, comunidade, tudo que tem ali, exatamente para o cara não se sentir um peixe fora d'água. Então ali o cara não vai sentir, o cara vai ver exatamente como é que funcionam as coisas. Né? Sem dúvida nenhuma. E já, né, falando sobre o curso, né, e eu também já tatuando um pouco da minha experiência na vivência do curso, é que eu acho que assim, o grande X da questão são os atalhos. Né? Então, até o tema da nossa live é Evolua 10 anos em um. A gente Exatamente. consegue, como eu falei, eu já trabalho há muito tempo na área de estruturas, então, por inércia, a gente acaba já adquirindo uma experiência, só que eu notei principalmente na dificuldade de, às vezes, a gente conseguir informações específicas e pontuais. Tu não vai me deixar mentir, eu te chamei para a gente conversar sobre uma casa de altíssimo padrão que a gente está fazendo na Lagoa da Conceição ali, onde ela é inteiramente em cima de uma pedra. Então, são situações muito peculiares que no dia a dia de trabalho, no dia a dia profissional da gente, nem sempre a gente tem esses acessos, né? Então, o grande diferencial para mim do curso Estruturas na Prática, sem dúvida nenhuma, é esse atalho. Poxa, eu preciso disso. Nem estamos falando ainda do grupo ali do Telegram, que ali, para mim, é o grande... Nossa, é É ouro, sensacional. né? A interação ali é indescritível, né? Mas os acessos, então, a facilidade que tu tem para encontrar assuntos específicos que tu precisa naquele momento. Então, nem sempre está tão mastigadinho e nem sempre está tão acessível. Então, pegando esse gancho de que tu falaste ali sobre uma pessoa que está se formando agora em engenharia civil, tudo vai estar muito mais fácil, tudo vai estar muito mais acessível. Isso vai auxiliar para que a evolução seja muito mais rápida. Por isso até o tema, 10 anos em um, né? Então, esse é o grande argumento que eu tenho e, né, como falei, compartilhando um pouco da minha experiência, eu fiquei impressionado, fiquei apavorado, assim, meu Deus, olha só, isso aqui, algumas coisas do curso eu já sabia, evidentemente, mas, nossa, meu Deus, eu penei tanto para saber isso aqui, olha só que fácil que tá. Então, isso eu achei Se muito eu conhecesse sensacional. antes, né? Pô, eu sofri tanto para conseguir essa informação, tá aqui, tão fácil, olha só quem está chegando agora, vai ali, pega isso logo, né? Então, Exatamente, exatamente. Assim, como tu falou, a questão de atalho, né? De criar atalho. A ideia é exatamente, quando tu está num estágio, tu, por exemplo, tu está aprendendo, então tu tem um mentor ali no estágio, querendo ou não, um engenheiro sênior, assim, que vai te dando o norte. A ideia é exatamente ser uma mentoria. Então, lá no Estruturas da Prática, tu tem uma mentoria. Tu vai, é como tu falou, a situação da casa na pedra. Quem é que vai pegar um projeto e, coincidentemente, toda a casa vai estar sobre uma pedra? É difícil, a gente tem um monte de possibilidade de solo diferente. Então, todo dia a gente encontra situações diferentes, porque a vida é assim. Fazendo projeto estrutural, a gente se capacita na área, mas nunca a solução é igual. É sempre vindo coisa diferente, a gente tem que se virar.
E daí a gente tem essa comunidade, essa mentoria, que a ideia é exatamente, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos dar um jeito aqui, e a gente resolve os problemas assim, né? Se ajuda. Sem Exatamente. dúvida nenhuma. E tem um detalhe muito importante nisso, que, claro, a gente, quando está dentro de uma mentoria, né, quando a gente está trabalhando ali, que eu sempre brinco, ó, tem um dinossauro aqui do meu lado, que é o cara que manja muito aqui, a gente brinca, né, com esse termo. Pô, tem um dinossauro aqui que ele está me ensinando aqui, pô, tá fácil. Mas vamos lá, vamos partir para uma outra dinâmica aqui. Sou recém-formado, caiu essa oportunidade no meu colo. Nunca trabalhei e não tenho alguém do meu lado para fazer essa mentoria. O Estruturas na Prática seria a solução para te não perder a oportunidade, que Exatamente. nem sempre o trem passa 2 vezes com essa oportunidade para ti. Até foi uma das dicas que tu me falasse, pega aquela obra, executa, que daí tu vai se dar super bem. Então, até por sinal, tá dando certo. Eu acho que Tá vai dar dando, boa. vai fechar a execução também? Vamos comer aquele churrasco lá na Ai, ponta da pedra. vamos, com certeza. É porque assim, a obra, ela é, como a gente falou, é tudo diferente. E a dificuldade é onde vem o conhecimento, né? Então, às vezes, tu optar por não pegar porque tu tá no conforto, mas também não vai subir de nível. Então, é legal Exatamente. tu pegar, porque daí tu estuda, tu sobe de nível, tu tem mentoria, tu tem onde se escorar, porque tu vai ter um monte de gente te ajudando ali. Então, é para crescer. Tipo assim, é a oportunidade para te crescer, né? Para te galgar a carreira, galgar nível, assim. Sem dúvida nenhuma. Vai ser a tua vitrine, né? E além disso tudo Exatamente. que a gente só está falando da parte técnica aqui, de muita, o Estruturas na Prática, ele acaba te trazendo outras evoluções com, né? Porque só o fato de a gente estar ali envolvido com a comunidade, vendo, né? Está envolvido contigo, que já é uma pessoa que tem muita experiência na parte de estruturas, mas não só isso. Na questão também, né? Lembra que até tu falasse para mim, poxa, essa parte do marketing aí que tu está indo, de rede social, então nem tudo é só quantas barras vai, qual que é o concreto que vai, Não. não, nem tudo é isso, mas o profissional ele está sendo lapidado para realmente ele se importar de uma forma, ter uma postura profissional correta, saber se importar, saber quais os caminhos buscar para expandir esse mercado. Então, isso também é um detalhe que o curso Estruturas na Prática ele acaba trazendo para nós, por estar envolvido com a comunidade, né? Tá podendo ver uma live da Michelle, do Juliano ali, que eu não conhecia, acabei conhecendo pela live, achei, pô, cara sensacional, sem Aham. palavras, o cara sensacional. Então, essa interação com a comunidade, informações, que se tu faz errado, mas começa a vir coisa certa, certo? Por osmose, tu vai fazer certo. Uhum, Então, uhum. para quem quer, vem para Estruturas na Prática aí, que a evolução vai ser grande. Até coincidentemente ali, né, tu falou, por exemplo, do A mais, né, que a gente conversou exatamente sobre o marketing, né? Tu tá começando a mexer mais no marketing aí de vocês, da Sóton e tal. E a gente teve aula, né? A gente teve aula sobre marketing digital exatamente no curso, exatamente porque não adianta tu saber tudo, mas tu não saber vender teu peixe, né? Então tem que saber Exatamente. vender teu peixe, se posicionar. A gente teve aula de marketing digital e agora nesse mês a gente vai ter na aula ao vivo a aula com o contador do meu escritório, que a gente vai ter uma aula sobre impostos, sobre contabilidade, como fazer corretamente a contabilidade aí da sua empresa de engenharia. Porque a gente sabe que isso é um medo que o pessoal também tem, né? Medo de, será que eu abro a empresa, não abro? É muito imposto? Então vamos esclarecer essas ideias, jogar tudo aí, ó. Essa é a situação, pode ou não pode, o que a gente pode fazer? Isso é o que a gente vai fazer nesse mês, né? Na aula Isso desse ajuda, mês. isso sem dúvida ajuda muito, porque no meu caso, que sou um empresário, tem eu e meu sócio aqui, que somos à frente da empresa, então, pô, lidar com cliente, projeto, a gente está, até por curiosidade, a gente está desenvolvendo 28 projetos concomitantes aqui, ou seja, é uma carga de Não é pouca informação, coisa. não é pouca coisa. Não só de estruturas, né? Eu digo envolvendo todas as Uhum. disciplinas, enfim, parte de arquitetura, né? Então, é muita informação. Por isso que eu falo que essa questão dos atalhos, e, por exemplo, né, uma aula dessa com o teu contador explicando em miúdos, né, que em tese, né, o bobo pode pensar que isso, não, eu quero engenharia, não quero saber nada de contabilidade. Pô, ele está totalmente errado. Então, Exatamente. a gente ter um atalho e para que a gente tenha acesso a esse conteúdo de forma muito mais fácil, poxa, ele já falou o que eu precisava falar. Eu ganho tempo como profissional, eu ganho tempo como empresário, né? Que nem sempre a gente fala só como engenheiro civil, como projetista, aquele que senta com a bunda na cadeira e calcula. Tem que Uhum. saber ser empresário, tem que saber um monte de coisa. Então, estar bem amparado, né, buscar essas informações com bons cursos, isso vai te adiantar um tempo danado, assim, que antigamente a gente nem não tinha tanto acesso, né?
E essa parte de estar parado calculando, fazendo projeto, quanto mais o teu escritório cresce, essa é a menor parte que toma o teu tempo, né? Porque daí, quando o Exatamente. escritório cresce, tu acaba contratando outras pessoas para fazer isso, daí tu dá acesso a ela às estruturas na prática, por exemplo, para ela poder Uhum. exatamente fazer. E o que acontece? Tu vai administrar, tu vai fazer contabilidade, tu vai atrás de cliente. Quanto mais tu E conferir o que cresce, ele fez, né? e Conferir o que conferir o ele que ele fez. Quanto Quem não é mais apaixonado. tu cresce, acaba que, né, é normal, quanto mais o escritório cresce, mais a gente delega as funções. E tudo isso a gente vai falando ali de posicionamento. Mas então, assim, ó, vamos voltar lá para o começo, porque a gente adiantou um Vamos, monte de assunto, não vamos. começamos ainda. O Tu se papo tá bom, apresentou, vai fluindo, né? exatamente, tu se apresentou e a gente já foi lá para o estágio para ver a Catarina e tal. Olha só, eu nunca te perguntei isso, acho, mas da onde que tu me conheceu? Como é que apareceu o Nivaldo aí na tua vida? Então, eu sempre fui eu brinco com o pessoal aqui que eu sempre fui um tarado pelo conhecimento. Eu sempre busco conhecimento, eu sempre busco soluções novas, né? E eu me vi ali calculando e fazendo a mesma coisa, assim, não, mas eu preciso melhorar, eu sei que dá para melhorar e tal. E aí fui buscar pela internet, né, bons cursos, né? Acabei fazendo alguns outros cursos antes do teu e eu acabei conhecendo na rede social, foi no Instagram que eu conheci o teu material e foi assim, pela rede social e aí já, pô, achei muito legal, vou comprar e já comprei. Tá? Ah, Coincidiu de ser legal. mais ou menos, coincidiu já de ser mais ou menos quando tu ia lançar uma turma nova, Uhum. aí eu já fui lá e já aproveitei e comprei o curso. Então foi pelo Instagram mesmo. E Foi daí, por pelo Instagram. exemplo, se estava coincidindo com uma época que eu estava fazendo a abertura de inscrição, então rolou o evento. Teve o evento antes, tu participou do evento? Não, eu me lembro que eu peguei no finalzinho quando tu estavas fazendo o evento. Eu não consegui pegar o time certo ali, porque coincidentemente quando eu acabei vendo né, o teu post ali, enfim, não me lembro se foi um post ou se foi um vídeo que tu tinha colocado, vou te ser franco que eu não me lembro. Mas Uhum. estava casando assim com... É, acabei entrando num grupo de WhatsApp também. Eu acho que eu cliquei num link e entrei no grupo de WhatsApp. Aí já Uhum. veio aquela mensagem, ó, aproveita, já vai fechar as inscrições. Mas eu já tinha pegado o finalzinho dos eventos ali, então não acompanhei. Já nesse eu já estou acompanhando todos, não perdi tempo, né? Uhum. É assim, a gente está fazendo o quê? A gente está deixando as aulas gravadas, né? Então, por Uhum. exemplo, na imersão vai ter que é semana que vem, né? Vai ter aula segunda, quarta e sexta. Na segunda eu vou fazer a aula ao vivo. Caso alguém não conseguiu ver, vai ficar mais uns dias ali para o cara poder Uhum. ver. Mas então tu conseguiu, chegou a rever alguma aula, não? Sim, depois tudo que estava lá postado, eu vi tudo de cabo a rabo. Porque até teve um desses eventos, ele tem inteiro gravado lá dentro de Estruturas da Prática, porque é um conteúdo complementar de Estruturas da Prática. Então tem Sim. até lá. Isso foi quando que foi? Ano passado, julho, será? Foi, Setembro? foi meados do ano passado. Mais ou menos isso. Julho, Meados por do ano. aí. Isso. Mais Legal. ou menos por aí. Ah, tá, daí depois que tu entrou no Estruturas da Prática, daí tu se inscreveu e tal, entrou ali no curso. Qual que foi a tua primeira Isso. impressão quando entrou ali? Começou talvez a ver algumas aulas? Isso, quando eu comecei a ver as aulas, quando eu vi o organograma do curso, vamos falar assim, eu já me impressionei nisso, que eu já entreguei de início ali, que foi a questão da acessibilidade ao conteúdo. Sobre a tua oratória, didática, como tu dá as aulas ali, isso aí já é indiscutível, né? Quem te acompanha aí na rede social já vê que é muito claro, a gente consegue entender rápido, né? Mas principalmente na organização dos conteúdos e na facilidade com que tu deixava aqueles caminhos, aqueles atalhos ali para facilitar o nosso dia a dia, né? Então, como te falei, já tinha uma certa experiência em estrutura, já tinha transitado em projetos aí, em pepinos de médio, pequeno e até grande porte, e o que me chamou a atenção foi realmente isso, a facilidade com que a gente tem acesso e a organização como a gente tem acesso ao conteúdo. Eu achei fora de série e isso me ajudou muito mais. E te digo mais, me ajudou até a mudar algumas formas de que eu me organizava aqui, que era a minha sistemática de trabalhar, né? Então, temos que ser uma metamorfose ambulante. Às vezes você faz muito tempo uma mesma coisa, não quer dizer que essa forma que você faz é a melhor. Então, isso foi um divisor de águas para mim, digamos assim, né? A forma como tu organizou o conteúdo, pô, que bacana, vou fazer assim também. Pô, olha só como é que tu faz a prancha, poxa, massa, vou fazer assim também.
Então, eu acho que essa é a grande vantagem de a gente estar nessa interação, né, com pessoas que trabalham bem aquele conteúdo que a gente tem acesso no dia a dia, né? Então, como eu falei, se tu tá com um cara bom todo dia, tu vai ser bom também. Então, esteja com pessoas boas, esteja envolvido com pessoas boas, né? Então, Exatamente. O ambiente que tu está assim, inserido, eles, né, dizem que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, por exemplo, se tu é casado com uma mulher muito chata, tem uma família, um monte de gente chata, dá só com a pessoa chata, tu vai ficar um chato também. A ideia é assim. Então, o ambiente que tu está inserido, tu vai ser sempre a média daquelas pessoas. Então, se tu quer subir de nível na área de estruturas, tu tem que o quê? Tu tem que estar em contato com pessoas de estruturas, exatamente, que querem a mesma finalidade, que isso é o que a gente fala muito da comunidade, né? Do Estruturas na Prática, do fato dele ser uma comunidade. Ele não é somente aquela lista de vídeo que tu vai lá, assiste e acabou. No final, clica no botão e emite o certificado. É uma comunidade, então todo mundo conversa, troca informação, todo mundo evolui junto, porque todo mundo também quer ajudar um outro. A pessoa pega e tira aqui, estou com um problema aqui na minha sapata sobre a rocha, o que eu faço? Daí a gente vai lá e fala, um fala, faz isso, também dá para fazer isso e tal. E nessa troca a gente evolui junto, né? Daí tem até uma... E rápido, né? Porque às vezes a gente tem aquele problema ali, às vezes até brinca, poxa, que a galera não dorme. Porque se tu for ali 5 horas da manhã e, gente, a minha sapata aqui eu tô com problema, vai vir uns 2 ou 3 ali que vai te dar aquela solução naquele horário. Vai, a gente falava do Madrugadão do Nivaldo, né? Que tinha uns que só perguntavam coisa à noite, coincidentemente, eu acompanho durante o dia, respondo, mas eu respondo ainda mais à noite. Né? Daí chega à noite, começava lá, Nivaldo respondendo mensagem, meia-noite, 1 hora da manhã. Mas assim, ó, é legal sensacional. Então, tu é um cara que já tem aí 11 anos de experiência. Mesmo tu tendo entrado há menos de 1 ano, então, porque tu entrou meio do ano passado, já tinha 10 anos de experiência na área de estruturas. E mesmo assim, então, tu sentiu que agregou. Porque às vezes o cara pensa assim, né? Não, é para quem não tem conhecimento nenhum. É para quem não tem conhecimento nenhum e é também para quem quer evoluir. Porque lá a gente não sai somente do zero e para num nível. A gente sai do zero até aonde existia a dúvida, o nível que for. Então, mesmo tu já tendo toda essa experiência, conseguiu evoluir, então, teus projetos aí? Sem dúvida nenhuma, porque além da questão de engenharia, né, que não adianta a gente fazer projetos, e eu acredito que a maioria esmagadora hoje em dia, até pela questão da produtividade, usa um software, né? Então, só que o software é uma calculadora. Quem falou foi o Juliano, se eu não me engano, na live de sexta. O software é só uma calculadora. Então, além de tu ser um bom engenheiro, tu tem que saber pilotar aquele software. Então, o curso Estruturas na Prática, falando do Eberic, que para mim, eu acho que é unanimidade, que é o melhor software que tem aí no mercado brasileiro para projetos estruturais, na minha opinião, Então, tu aborda o Eberic no curso. Então, além de a gente ter que ser bons profissionais, se tu tem dúvidas na parte teórica, tu vais tirar as dúvidas na parte teórica, mas também nós temos que saber pilotar o software. E ali tem muita informação, né? Saber como o software funciona. Desculpa, professor, atende ali para mim. Tranquilo. Tocou o telefone aqui, eu tô no meio da galera aqui, ó. O pessoal está trabalhando aqui. Cliente não para, é assim. E, como eu estava falando, além de a gente precisar da questão teórica, a gente também tem que saber pilotar aquela calculadora de forma que ele acelere a nossa produtividade e que seja seguro. Eu sempre digo que grandes evoluções que trazem grandes praticidades, elas também podem ser perigosas se não utilizadas de forma consciente, né? Então, trazendo aquela pergunta que tu trouxe para mim, a minha evolução foi grande, tanto na parte organizacional, quanto em várias partes teóricas ali que tu trouxe problemáticas ali que me fez crescer como profissional, mas principalmente para enxergar o software de forma um pouco diferente, né? Vários macetes ali que tu acabou passando na minha consultoria, naquela casa de alto padrão, lá naquele balanço lá de quase 5 metros, ali com banheira na ponta. E também eu só te trouxe pepino, né? Não, mas é legal, é legal. Aquela foi muito legal, né? E depois tu mandou a foto dela construída, balanço enorme ali na fachada, ficou muito bacana. Depois nossa, ficou muito linda. Agora ela está quase pronta, a parte de baixo eu vou te mandar ali. Então, essa interação também com o software, isso aí mesmo não tem nem como mensurar, assim, né? Entender realmente processos de cálculo do Eberic, enfim, a configuração do Eberic, formas mais fáceis de chegar, às vezes,
no mesmo resultado que a gente estava procurando. Então, isso aí, sem dúvida nenhuma, foi a parte que eu mais evoluí utilizando o curso, mesmo tendo essa experiência desde lá de trás. Eu sou também adepto do V5, lá atrás, eu comecei lá atrás, lá. V5. Sofri um montão lá com as funcionalidades que hoje existem e que não tinham lá atrás. Então, foi mais ou menos isso assim que eu sinto, né? Principalmente em relação também ao software. Quando ficar pronta a obra ali, tu está executando? Não, essa eu estou só Não? fazendo só a gestão de execução, mas não é a minha Entendi. equipe, não. Não é a equipe da Sotom que está fazendo. Quando Mas ficar pronto lá, também. tu marca a gente. Posso ter marca a gente lá. Vou marcar sim, vou fazer. Estou aprendendo a ser marqueteiro, vou fazer um negócio bem legal aí. E olha só, isso que tu falou do Eberic, isso que de verdade a parte de Eberic deve ser o quê? 10% do curso, talvez. Porque, assim, se tu vai aprender, se tu quer ser motorista, né? Eu quero ser taxista, tu vai aprender a dirigir, né? Tu vai aprender a profissão, tu tem que aprender a dirigir um carro. Então, primeiro tu vai passar na escola, aprender um carro, daí depois tu vai virar taxista. Então, o Eberic pra gente é o carro. Tipo assim, a gente escolheu um software, o Eberic, e ele faz parte só exatamente da gente chegar no fim que a gente quer, que é o projeto estrutural, a melhor solução estrutural para o cliente. Então, a parte de funcionamento do Eberic, tipo assim, o curso é enorme, mas tipo, 10%, porque é tanta coisa que tem no curso, os mini cursos, cálculo manual, aula ao vivo com cálculo manual, a comunidade, as planilhas, modelos, tem um monte de coisa. E a parte de engenharia de um projeto, que é o que a gente faz na parte quando está fazendo o projeto no Eberic. Porque assim, por exemplo, tem lá dois projetos, né? O cara entra no Estruturas na Prática, tem de cara para ele fazer 2 projetos reais. Então não é projetinho que é para um cursinho, para te aprender a mexer num softwarezinho. É 2 projetos reais que eu fiz no meu escritório e eu fiz eles virarem, né, um curso da casa, 3 casas geminadas, e o curso do prédio de 4 pavimentos. Então o cara vai entrar lá, ele vai entender toda a problemática da situação, problemática do arquitetônico, como chegar na melhor solução. Daí vai abrir lá na frente dele, vai abrir o Eberic. Daí vai entender toda a parte normativa para te configurar o Eberic corretamente. Depois, quando vai lançar, a parte de como fazer as vinculações de forma correta, a norma para as cargas de forma correta. Então, a parte de 10% do Eberic está embutido nisso, mas é tudo engenharia, né? É tudo a engenharia que às vezes o cara achava que fazia e tal, sabe pilotar o software, mas não, e a parte da engenharia? A parte da engenharia é o que... Que é o mais importante, né? Senão se torna um apertador de botão. A gente, claro, com a evolução aí da sociedade, a evolução da tecnologia, sim, se faz necessário, que foi o que a gente falou lá no início, a gente se adaptar, né, a tais evoluções. A gente precisa ter um software hoje em dia, para quê? Para se tornar mais produtivo. Se eu não for produtivo, vai vir alguém que de repente vai bater comigo ali no mesmo preço, mas vai entregar mais rápido, o cliente não vai ter dúvida nenhuma em fechar com essa outra pessoa. Então o software, ele nos ajuda com certeza a acelerar essa produtividade, tornar a gente muito mais competitivo. Porém, o elemento humano, o elemento do profissional, o elemento de engenharia, a gente saber calcular na mão, isso aí, na minha opinião, isso é dever de quem faz. Porque o software, se tu alimenta ali por uma bobeirinha, ele com uma informação utilizada, ele só vai calcular como tu mandou. Tu apertou o botão, ele vai te dizer. Se tem algo implícito ali que possa vir a trazer um problema grave, tá certo, temos uma norma bem restritiva quanto a concreto armado. Mas a gente nunca está isento de repente, analisar de uma forma muito equivocada e que traga, talvez não um problema de cunho, sei lá, de desabamento, mas, poxa, algo que pode trazer um prejuízo financeiro muito grande para o nosso cliente, né? Então, precisamos da calculadora, precisamos estar evoluindo a ponto de utilizar essa tecnologia que nos está sendo colocada, porém a gente não pode esquecer do recurso, que é o recurso do profissional, que ele deve saber o que ele está fazendo até para poder pilotar e interpretar esses dados, né? Sem dúvida nenhuma. Exatamente. E isso aí tu não aprende na faculdade, né? Não, é só a diretrizinha. Durante a faculdade, talvez tu pode até fazer um cursinho de Eberic, mas a engenharia, isso tu não vê na faculdade. Essa parte de prática, né? Agora, praticar realmente, né? Usar ali, vamos ter soluções para uma problemática, vamos projetar. Daí isso aí tu já não vê na faculdade exatamente.
Então, por isso que é importante essa questão de prática, né? De estar ali Exato. lidando e tal, fazendo e aprendendo exatamente com outras pessoas, outros tipos de pessoas, né? Com o Sem mesmo dúvida. senso comum sempre. Isso até serve para ilustrar melhor para quem está acompanhando as lives e está verificando a possibilidade de adquirir o teu curso, para a gente entender o quão denso é o teu curso, né? Por quê? Porque ele alia todas essas questões, todas essas informações divididas em grandes esferas, vamos colocar assim, vamos falar, seja um bom profissional, seja marqueteiro, tal, haja dessa forma. Ó, a parte de engenharia, a viga, calcula assim, assim, assado, tal. Utilizando software, você vai pegar essa aplicação e vai usar assim, assado. Então, é muito denso o curso, realmente, para quem está procurando, poxa, estou zerado, como é que eu começo, para onde que eu vou? O curso ele vai dar esse rumo, ele vai dar essa diretriz aí de forma muito precisa, assim, né? Exatamente. Assim, ó, em questão de visão de mercado, tipo assim, mudou alguma coisa para ti? Talvez, não sei, experiências novas, possibilidades, até com a própria confiança. O que me fez ver para atingir o mercado, vamos falar dessa forma diferente, foi essa questão que tu, até de forma pessoal, sempre me falou, cara, tu fala bem no vídeo, vai ali, faz um vídeo ali, faz o que eu achei legal, tu vai ser a cara da tua empresa. Lembra que tu falou isso aí? Então, em relação ao mercado, e isso com certeza ampliou, depois que a gente começou a fazer ali, a gente teve aqui um crescimento de em torno de 78% nas vendas, né? Que é um número que eu tentei tirar hoje mais ou menos aqui para trazer mais mastigadinho para a live. Então, em relação ao mercado, a gente conseguiu ter um crescimento principalmente por isso. Não tem tanta engenharia implícita nisso, mas para ver como o curso é importante. Ele me impulsionou como empresário, como empresa, em possibilidades com esse número que é um número expressivo, né? Então, acredito que desse ponto de vista foi isso, assim, vislumbrar voos um pouco maiores, assim, e atingir mais pessoas, né? Eu não vou tirar também, o meu sócio está aqui do lado, aqui vendo a live, também isso Te parte muito cutucando. dele. Não vou tirar o mérito dele, que ele foi muito importante nessa parte, além de ti, ele também sempre me puxou bastante. Quero trazer aqui trazer e dividir com ele esse mérito aí. Isso é muito importante, porque eu sempre comento com o pessoal até que me pergunta ali na comunidade, né? Quando tu vai fechar um projeto, no final, por mais que a pessoa, o cliente feche com a Sóton, no final ele vai apertar a mão do Magno. Essa é a questão, né? Então a gente tem que trazer uma pessoalidade, porque a confiança é confiança em pessoas, não é em empresa. Então são Exatamente. toques que a gente dá na questão de marketing digital, de posicionamento, porque isso faz toda a diferença. Daí quando tu tem uma cara para alguma empresa, para alguma coisa, tu aproxima muito a empresa daquela pessoa do que outras empresas que teoricamente não têm alguém bem definido, né? Isso é uma das coisas que a gente fala na parte de marketing digital ali. Sem dúvida, e toda grande empresa tem, né? Por exemplo, a AutoQI, tu fala em AutoQI, tu já vê quem? A Michelle, né? A Michelle tá sempre ali postando e tal. Então, realmente foi um estalo, foi uma chave que virou aqui e a gente está buscando trabalhar bastante em cima e é rentável, tá? Com certeza É, a questão aí das redes sociais, do marketing, isso aí impulsiona uma empresa de forma que quem não faz, gente, sem dúvida nenhuma, vocês não têm noção do tanto que isso pode estar alavancando aí as vendas, enfim, né, os voos, digamos assim. exatamente. E assim, para ver como não é só, né, não é só o apertar botão, não é só o calcular. Tipo assim, como a gente falou, quanto mais cresce a empresa, o escritório, mais exatamente tu começa a delegar função, tu fica mais na verificação. Então tu tem que conhecer, obviamente, tem que saber como é que é feito. Mas tem toda uma questão que assim não adianta tu ser o melhor calculista do mundo e tu não saber se apresentar, não ser comunicativo, não ter, né, exatamente essa pessoalidade com a pessoa, essa troca de informação, mostrar caminhos. Então, isso é algo que a pessoa tem que estar atenta, né? E daí a gente sempre chamar. Tem gente que pergunta ali, mas como é que eu vou... Uma forma de ganhar mercado, daí a gente fala... Até isso acontece muito nas consultorias grátis que eu posto. O cara posta lá uma dúvida, como é que eu alcanço mais clientes? Mas daí eu entro no perfil da pessoa, a pessoa tem um perfil que só posta cerveja, festa, nunca postou profissionalmente nada na vida. Quem é que vai ter confiança naquela pessoa? Nem a família tem confiança para contratar ele, né? Sem Então, dúvida nenhuma. isso tudo é coisinha que a gente vai montando e a gente monta um tabuleiro para poder mostrar todas as opções,
todas as Bem colocado. possibilidades, E né? até tu me lembrasse de uma agora, isso eu até tinha esquecido, tu me fez lembrar. Quando eu entrei no teu curso, eu só tinha um perfil pessoal. Agora eu tenho um perfil pessoal, desculpa, um perfil pessoal e eu tenho um perfil profissional, onde meu perfil pessoal, estou interagindo ali com a minha família, com meus amigos mais próximos, e o meu perfil profissional, eu estou dando foco no que eu preciso mostrar. Então, é claro que eu não vou adicionar no meu perfil pessoal um cliente para ele ver que eu estou lá, o que eu estou fazendo dentro da minha pessoalidade. Então, isso aí também já foi uma outra transição que eu tive aí depois do teu curso. Fui lá e fiz Exatamente, outro. posicionamento. Sem Posicionamento dúvida. estratégico é fundamental. Vamos lá, então. Ah, eu tenho uma listinha de perguntas aqui, deixa eu ver o que eu tenho mais para te perguntar. Assim, ó, se tu pudesse falar para ti qual que é a principal diferença, talvez tua, como pessoa, assim, ó, antes de estruturas na prática e depois, o que que mudou em ti? Assim, pode falar, sei lá, de profissional, no projeto, seja o que for, o que que tu acha que sofreu maior impacto, que estruturas na prática mais impactou em ti? Eu acho que essa questão das redes sociais, da questão do marketing, que eu acho que daí, colado nisso vem outros pontos que também são muito importantes. Com certeza, se antes do Estrutura da Prática não dava tanto foco para isso, passei a dar foco para esse ponto, comecei a vender mais, o que indiretamente veio, diretamente veio um crescimento financeiro na minha empresa e um crescimento financeiro significativo para mim. Então, acho que esse é o ponto mais importante a ser falado assim em relação ao meu eu. O que mais mudei, com certeza, foi isso, nessa parte de vislumbrar voos maiores e, consequentemente, potencializar aí substancialmente o meu lado financeiro, digamos assim. Exatamente. Tô começando a se posicionar melhor, vem mais cliente, com mais cliente vem mais possibilidades, vem mais dinheiro para tu crescer mais, para tu ter uma vida mais confortável, é tudo isso. E tu pode potencializar ainda mais de novo tudo, porque se tu potencializou no começo que tu não tinha muito, depois que tu tem, tu começa a potencializar mais. Até o Jackson vai me chamar depois, daqui a pouco ele vai falar, é a regra do montinho montão. E quando tu tem um montinho, tu investe um montinho para ter um montão. Daí quando tem um montão, tu não pode investir um montinho. Tu volta e investe um montão, Um porque daí montão. tu vai aumentando um montão e um montãozão. Tipo assim. Então tu tem que investir na tua parte profissional, exatamente, nessa questão, porque ela volta, né? Exatamente, tudo isso volta, posicionamento e tal. Um potencial, sem E, dúvida. e daí isso te trouxe o quê? Mais clientes é mais projeto que tu tem que calcular, mais estruturas na prática, realmente, Sem dúvida. e assim vai continuando, né? Um outro ponto acho que eu também acho interessante é que, claro, né, no dia a dia que a gente, né, acaba interagindo não só com o cliente, mas também com profissionais, clientes, eu sempre ficava naquele medo, eu pegava, a gente faz muita casa de alto padrão aqui, né? E aí vinha aquele pé direito duplo. A gente faz arquitetura aqui no meu escritório, mas nem sempre, a gente atende muito arquiteto também, né? E aí vinha aquele pé direito duplo lá, e aí vinha do profissional X lá, a parede de 15 centímetros, que já, se a gente for analisar aquela questão normativa da 15575 e da 6118, a gente sabe que tem algumas divergências ali, né? Só que além disso, além de a gente saber que se a gente tem uma seção menor de pilar com 14 centímetros, como é que nós vamos fazer uma parede de 15 com uma seção de 14, meio centímetro de reboco para cada lado? Isso não construtivamente a gente sabe que não tem como, é quase que impossível. Vai ficar 1,5 de reboco para cada lado e fatalmente a gente vai ter as dimensões dos cômodos diferentes. Mas voltando no pé direito duplo, ficava aquela coisa, né? Que eles faziam aquela parede de 15, mas tem a questão das beltrões do pilar aqui, como é que eu vou fazer esse pilar aqui? Não. Já não vai dar com 14 porque a parede é de 15, a gente já sabe que já tem esse problema. Só que, o pé direito é muito alto, não vai dar, e tu ficava naquele, não medo, mas naquele receio que tu também quer tentar agradar o cliente de alguma forma, mas tu vai lá e faz um pilar com uma taxa de armadura muito alta também, eles vão chiar. E aí eu me lembro de uma coisa que tu falasse, olha, eu sou professor, e os arquitetos, eles sabem calcular as BTs de pilar. Então, assim, se fazer pé direito duplo, ou engrossa a parede, ou é muxeta. Eu falei, sensacional, eu precisava de alguém me encorajando nesse sentido. Exatamente, quando tu domina a técnica, Então, deu uma travada ali, mas é exatamente quando tu domina a técnica, tu tem confiança exatamente para poder explicar isso exatamente para os clientes, né?
Então, tu tem uma situação X ali e tu tem que dar um jeito de resolver aquela situação. Então, por exemplo, né, um pé direito duplo precisa de um pilar mais espesso. Daí, se tu colocar o pilar mais espesso, tu vai sair por mal porque o cliente não entende. Para ele vai ficar feio. Então, exatamente a questão de saber, tenha confiança, tu domina a técnica, tu sabe como é que funciona. Não, então vai lá, conversa com o arquiteto, senta, porque ó, é assim, vamos engrossar a parede, porque senão vai ter aquele dente. Porque esse BOTs é mais alta, eu dou aula na arquitetura, eu ensino eles a calcular armadura, inclusive hoje os meus alunos têm prova para cálculo de armadura de pilares, então vão usar o ábaco e tudo. E exatamente é isso. Quando tu tem confiança que tu domina a técnica, tu vai para frente com toda a coragem e tu tem argumentos, né? Então tu convence o outro técnico, o cliente, convence todo mundo porque tu sabe como conversar. Sem dúvida. E isso eu ainda enfatizo sobre aquilo que a gente falou sobre estar interagindo com profissionais, né, de alto gabarito no teu dia a dia. Porque isso é uma sacada que nem sempre a gente tem. Às vezes é uma questão que tu tem que pensar ali rápido. Puta, o que é que eu falo? Então, se tu tá no dia a dia falando sobre isso, pô, escutei o Nivaldo falar isso aí faz sentido. Então, né, para a pessoa que está entrando agora no mercado de estruturas, muita coisa ele vai ficar em dúvida até do que responder para o pedreiro, para o profissional, para o cliente. Se tu tá já interagindo vendo o pessoal falar, se importar de tal maneira, tu acaba se importando por osmose. Pô, já vi o pessoal falando assim, vou falar também. Né? Então, claro, não estou dizendo que aqui tu vai ser um fantoche que vai falar o que todo mundo fala, mas que tu vai absorver de forma significativa informações que são importantes e que são corretas e totalmente embasadas em norma para te poder falar lá na frente. Então, diga-me com quem andas que eu te direi quem é. Né? Exatamente. A quantidade de temas que a gente já debateu na comunidade é um absurdo. O cara que entra hoje no grupo do Telegram, ele tem essa comunidade ali tem 1 trilhão de mensagens que a gente já debateu, e exatamente porque são pessoas que passam por situações diferentes e têm dúvidas diferentes. Então, tu tá ali, a gente ajuda, por exemplo, a esclarecer a tua dúvida, e o cara que também faz parte da comunidade, que é lá do Amazonas, da Bahia, vai ver aquela situação, e por mais que não seja dele no momento, mas daqui a pouco vai ser a dúvida dele numa outra situação com uma obra igual, e ele já vai saber exatamente alguns procedimentos que alguns fizeram, o que dá para fazer ou não. Então, é essa troca de informação, essa troca de confiança que acontece na comunidade, com essa troca de informação de pessoas que querem crescer juntas exatamente, né? Sem dúvida. Puxando aqui, ó, então, falou ali antes, assim, nós estamos com 28, projetos sendo executados ao mesmo tempo? Mais ou menos isso, 28, 29. Pode ser que não sejam 28 clientes, porque pode ser que o mesmo cliente tenha vários projetos. Tipo algumas assim, outras disciplinas envolvidas. Isso. Clientes, eu acho que são 19 clientes distintos dentre esses projetos. Assim, e não tem como correr, né? Uma forma que a gente tem como medir se a gente está indo bem ou não, o desempenho que a gente está tendo, é de acordo com os recursos que a gente está captando, que é o número de projetos que a gente está fazendo, o crescimento do escritório, etc. Assim, tu atuando hoje, tu acha que tu está conseguindo render mais, né? Ter mais clientes, mais projetos do que antes de estruturas na prática? Sem dúvida nenhuma. Tudo isso que a gente conversou aí fez eu me tornar muito mais produtivo. Né? Então, sem dúvida nenhuma. Fiquei muito mais produtivo, consegui abranger muito mais projetos, sem dúvida. Assim, eu sei que tu, por exemplo, tu não trabalha só com estrutural, tu trabalha com as outras disciplinas e com a execução, então também trabalha com a execução de estruturas. Mas, por exemplo, não sei se tu quer falar, mas, por exemplo, se a gente fosse falar somente de estruturas depois que tu entrou no estruturas na prática, só de projeto estrutural, tu tem de cabeça aí quanto tu já ganhou, tem mensurado isso, ou número de projetos? Eu acho que a gente pode partir ali daquele número ali em relação ao percentual, né? Então, acredito que aquele número de 78%, eu acho que foi uma evolução em cima do que eu já monetizava quando eu entrei. Eu acho que dá para ter uma base mais ou menos desse valor. Que aumentou, no caso, 78% aumentou 78%. 78%. Isso daí, claro, colocando todos esses pontos que a gente conversou, que é a questão de eu ter adentrado mais na questão do marketing, questão também das organizações, a questão também de viés de projeto, produtividade, uso de software. Então, se a gente colocar tudo isso no bolo, e tudo isso ajudou e potencializou para que eu conseguisse aumentar esse fluxo de projetos aí. Tá, e tu tem um número, um valor? Quanto tu faturou depois de estruturas na prática? Putz, e agora?
Se tu tu me quiser pega. falar, se não, tu Daí, deixa. Não, não, melhor não falar. aí o meu contador briga comigo. Ah, o meu cliente, meu sócio tá aqui no lado, eu não posso falar. Daí meu contador briga comigo. É verdade, né? É, vai que não tem tudo em nota emitida, né? Isso aí nós Ou, vamos ou, ver. ou se a ex quiser aumentar a pensão. Ah, é verdade. É verdade, olha aí, ó. Bah. A questão do contador a gente já vai ver na próxima aula ao vivo. Questão de É, imposto, como é que funciona e tal. vixe, Agora da tua eu tava ex, tentando sair pela tangente, mas não consegui, fui franco. vê se ela tem aqui embaixo, ó. É, nem vi, cara, Entrou. Aí. nem tô Não, acompanhando, mas vai ficar é, gravada a live. é, Se ela não entrou, entrou alguém para dar uma olhada, né? pois é, sempre tem um espião. Tá, olha só, temos outras perguntas aqui, então. Vamos lá, vamos pular Vamos da lá. ex. O que tu acha de mais interessante no fato da gente estar ali o que a gente fala do senso de comunidade, né? A gente está numa comunidade. Não é o cursinho que tu entra, tem uma lista de vídeos para te ver, saiu, emitiu o certificado, acabou. Então, o que tu acha de mais interessante nessa questão da comunidade? De, né, estar em um ambiente em que todos querem evoluir juntos na área de estruturas? Olha, eu acho que assim, tem dois pontos muito importantes que a gente pode avaliar. O primeiro ponto seria essa questão do tempo real, né? Tudo acontece meio que em tempo real. Se a gente for olhar o celular aqui agora, com certeza lá deve ter umas 300 mensagens que a gente já não leu, né? Então, acho que essa questão de a gente estar conseguindo ter várias opiniões de pessoas significantes em tempo real é o primeiro primeiro grande argumento que a gente pode pontuar. E o fato de a gente também estar interagindo com pessoas de várias regiões do país, né? Então, a gente sabe que é muito comum, até questão construtiva lá no Amazonas ser um pouco diferente daqui, algumas questões culturais, né? Não vamos nem falar da questão do solo, que isso já é evidente, né? Então, como a gente não está habituado, está trabalhando com o solo de lá ou com a utilização de alguns processos construtivos que só tem lá, então tu acaba tendo um leque muito maior e um leque de possibilidades. Poxa, eu vou fazer um prédio lá no Amazonas. Sem dúvida nenhuma, a gente vai jogar ali, vai aparecer alguém que já teve uma experiência ali e que vai acabar somando contigo. Então, essa questão, né, primeiramente, de ser em tempo real, informações em tempo real, e também essa abrangência no território nacional, digamos assim, né? Então, a gente vai ter informações pontuais de cada região, né? Eu acho bacana isso. É uma coisa muito legal, ó, até a Tairine entrou aqui. A Tairine, a gente vai fazer a live da Tairine amanhã, inclusive. Vou acompanhar. E exatamente, ela já veio aqui para ver como é que tá saindo a live. Ó. A Tairine, ela faz projetos para várias cidades diferentes no país. Aí, exatamente esse network ele consegue exatamente através das mídias, através da comunidade, né? Então, por exemplo, hoje eu faço projeto, a maioria é na minha região, grande maioria, por causa de ser reconhecido na região, né? Mas eu tenho projeto sendo feito em Curitiba, eu tenho projeto sendo feito ali em São Paulo também, que nós estamos projetando agora, né? Fora os outros prontos e tal, mas agora em desenvolvimento, agora nesse momento do escritório, tem Curitiba, tem São Paulo, e tu tem esse networking muito grande. Tem muita gente ali que trabalha junto de cidades diferentes, fazendo projetos em tudo que é lugar. Então, isso também é algo muito bacana, assim, esse networking pode acontecer. Ó, a Tairine tá É, aí, ó. né? Isso. E com certeza, um bom projeto ele vai ser bem executado e que ele vai ter uma logística de atendimento bacana. Por exemplo, eu gosto muito de usar laje nervurada. Eu gosto de usar bastante aquela laje de cubeta, né? Então, até em residências de alto padrão, a gente está implementando aqui e está sendo muito bacana. Mas tem algumas regiões que a prestadora de serviço, que aluga as formas para a gente, não atende. Então, por isso que é importante esse network, para a gente saber como é, né, não só aqui na nossa bolha, mas fora também, para saber se ele vai ser eficaz, se ele vai ser um bom projeto. Porque ele pode ficar super econômico, lindo, atender toda a arquitetura, mas se não tem forma de cubeta lá, não adianta eu fazer com cubeta lá, né? Então, para a gente fortalecer esse argumento de que a comunidade ali é importante para a gente ter esse feeling, para a gente ter essa texturização de como proceder, né, em determinadas, né, decisões, né? Até uma situação que a gente debateu há pouco tempo ali bem interessante, é a questão do peso da tabela.
porque o peso da tabela vem default lá no software 1800 e a norma fala 1800 também, tem que usar 1800. Daí a gente estava debatendo, mas não pesa 1800, não pesa a densidade da tabela. Daí o Diniz foi lá e fez um ensaio de várias formas e mediu ali e a gente falava, era em torno de 700 e 800. Ele mediu e deu 770. Então, isso é uma troca de informação muito bacana que a gente tem, porque está todo mundo querendo, né? Todo mundo quer o quê? Melhorar o seu projeto estrutural. Então, isso é uma coisa muito pontual. A gente quer melhorar o nosso projeto estrutural e a gente estava usando um elemento que, teoricamente, pela norma, ele é mais pesado. Está mandando, né? Tá mandando que a gente use um valor mais pesado do que é na vida real. Mas então, qual que é o valor real? Daí fomos atrás da informação. E é uma comunidade se ajudando a melhorar Os atalhos, de cada são um. aqueles atalhos lá que eu falei. Então, poxa, como que a gente ia conseguir questionar uma informação dessa? O que eu ia fazer para conseguir ter essa informação? Então, porra, o atalho, e por isso que a gente está falando ali, né? A evolução de 10 anos em um. Quanto tempo eu conseguiria ter essa informação? Pô, ele foi ali, fez e já trouxe isso para nós de forma mastigadinha. Não tem nem o que falar. É totalmente assertivo, direcional e rápido, né? Ó, o que que tu diria para um engenheiro que não atua ainda na área de estruturas, por exemplo, nunca atuou e quer vir para a área de estruturas agora, talvez está com receio? Ah, mas estruturas é difícil, é perigoso, sei lá. O que que tu diria para essa pessoa? Assim, ó, seja esse engenheiro recém-formado ou não, eu acho que, claro, você estaria entrando dentro de uma vertente da engenharia que requer muita atenção, que requer muito estudo e que requer muita responsabilidade. Porém, é infinitamente rentável, vale a pena. Busque informações e busque assessoria e mentoria que sejam confiáveis e que te passe de forma fácil e prática para que tu tenha essa evolução o mais rápido possível. E, sem dúvida, estruturas na prática é o que eu indicaria assim, de olho fechado. É bacana, olha aí. Vamos ver, estamos no finalzinho aqui. Eu ainda estou espantado aqui com o que tu falou do... O escritório de vocês está com 28 projetos simultâneos, é bastante coisa, né? Sim, deixa eu dar uma... Porque... Aqui, ó. Aqui dá para ver um pouquinho a galera. Dá um oi, rapaziada. Aí, ó. Tem uma galera aí trabalhando. Trabalhando. Porque é bastante coisa. E às vezes a pessoa tem medo exatamente de entrar na área porque ela acha que ela não vai conseguir cliente ou que ela acha que não vai dar conta, mas é passinho de formiga. Tudo tem seu passinho, né? Tudo vem exatamente com o tempo, mas tem que começar. Tem que começar por algum lugar. O importante é começar. E, por exemplo, para chegar a fazer 28 projetos simultâneos, né? Precisa de um help, uma assessoria aí para poder levar o ritmo, né? Conseguir manter o ritmo ali. Sem dúvida, tu tem que ter uma gama de profissionais assim que absorvam e que também pensem da forma como tu pensa, né? Eu sempre sempre busquei a inovação e sempre pensei, poxa, será que a tecnologia da construção civil tem que ser assim, tem que ser arcaica? E quando, poxa, eu vi o BIM, pô, cara, mas é isso. É claro que o BIM já fora já está há muito tempo, né? Eu falei, não, é isso que eu quero. Eu tenho que buscar uma forma diferente de me importar em relação ao que eu vejo a maioria dos profissionais fazerem, né? Não me fazendo mais ou menos do que isso, mas eu quero um algo a mais para poder entregar um algo a mais para o meu cliente. E por isso que a gente enfatiza nessa sede, nessa importância de buscar informação, estar em contato com pessoas que respiram, né, mesmas convicções que você, né? Então, eu acho que o grande diferencial para trazer esse sucesso para a minha empresa, né, e a gente está buscando cada vez melhorar e crescer mais ainda, foi pensar na frente, buscar tecnologia, buscar não ser mais não ser aquele, poxa, eu faço isso há 30 anos e dá certo. Tá, mas nem sempre vai continuar dando certo. Então, buscar a tecnologia e buscar conteúdos, buscar treinamento, ouvir, né, pessoas, estar junto com pessoas. Por isso que o Estruturas na Prática, com certeza, me deixou de boca aberta, porque, poxa, já trabalho com isso há muito tempo, e, poxa, olha só o tanto de coisa diferente que eu estou vendo aqui. Então, buscar esse caminho, buscar fazer o certo, buscar atender o cliente de forma, né, de forma que você acolha ele e realmente se preocupe a dar um bom produto para ele, isso vai fazer com que você fique reconhecido. E assim, o marketing ele é importante, rede social ele ajuda, potencializa, mas também tem a questão do boca a boca.
Tu vai vender mais com a tua rede social, mas tu fazer um mau projeto, aquela propaganda negativa lá, que isso ali vai proliferar mais do que o teu marketing. Então, faça um bom projeto, tente ser um bom profissional, tente fazer as coisas certas e busque tecnologia, né? Então, eu acho que esse foi o nosso carro-chefe, isso que a gente buscou aqui o tempo todo para tentar impulsionar a empresa. Eu acho que isso que alavancou assim, de forma significativa, né? E buscar o treinamento, o conteúdo, né? Ser bem assessorado. Questão de evoluir embasado, né? Como tu falou ali, né? É buscar evolução e uma evolução embasada, né? Tudo muito bem embasado, que é o que vocês fizeram. Não é o prego na areia, né? Então, exatamente, vocês estão firmando ali exatamente tudo, fazendo certinho, daí as coisas vão acontecendo, e daí tu vai com o marketing chegando mais longe, e daí vem mais gente. Essa questão do projeto ser bem feito é uma coisa que é o mínimo que todo mundo deveria fazer, né? E às vezes a pessoa se preocupa só com o capital cliente e esquece da qualidade do projeto. Ou tem outros também que, querendo ou não, prezam demais a qualidade do projeto, o projeto fica muito bom, mas não pode esquecer de captar cliente, senão tu não vai crescer nunca. Porque tu depende exatamente do cliente, né, para poder ter o giro de projetos e tal. Eu ia falar para ti assim, qual que é o recado que tu quer deixar, assim, se tu pudesse dar uma dica para alguém, mas tu estava falando ali, eu já achei que aquela ali foi tão boa. Não sei se tu quer deixar outra, mas essa última eu já achei que foi tão boa. Eu ia falar assim, qual que é a dica que tu quer deixar para o pessoal? Se tu pudesse deixar uma dica para quem está no começo da carreira aí, o que pode ser? Busque ser um bom profissional, busque saber o que você está fazendo, busque por tecnologia e busque ser bem assessorado. E, consequentemente, compre o Estruturas na Prática, que você vai conseguir ter tudo isso numa compra só. Assina embaixo. Oh, show de bola. Magno, cara, só tenho a agradecer, cara. Assim, ó, como eu falei, é muito legal a gente ver, na verdade, as pessoas tendo resultado com algo que a gente está tentando ajudar, né? Então, eu criei a comunidade exatamente para tentar ajudar. Como é que eu criei lá no começo, né? Até eu nunca comentei muito assim, mas aqui na minha região, eu fazia projeto estrutural, já via muita gente fazendo projeto estrutural errado. E daí, às vezes, as pessoas vinham perguntar e pagar consultoria e eu fazia consultoria para elas. Mas daí, quando a gente vê quanta gente trabalhando com isso, fazendo errado, então daí a minha ideia foi exatamente, não, eu tenho que dar uma contribuição, né? Uma forma de contribuir de uma forma melhor para que possa evoluir um pouco, pelo menos, esse ponto aonde eu consegui alcançar. Porque daí a gente criou aqui o Estruturas na Prática. E a ideia exatamente é trazer a evolução. E daí, quando a gente vê alguém tendo resultado pelo método, é muito bacana, porque assim, ó, meu escritório cresceu 78%. Isso é algo, assim, fenomenal, né? Tu vai ver, quase dobrou a quantidade de projetos em menos de um ano, porque entrou em julho ali, e né, tendo resultado exatamente com um processo que tá totalmente validado, né? Então, cara, só tenho a agradecer mesmo, agradecer aí por ter aceitado contar um pouco da tua história aí, a tua experiência na área de estruturas, tua história, né, com projetos aí pra gente aqui, e agradecer as pessoas que estão aqui vendo a live, que ficaram até agora, e a ideia da semana é fazer isso, trazer mais pessoas para compartilhar exatamente os seus resultados, que estão tendo resultados. E tu é um exemplo. Quer deixar aí teu jabá? Tu entrou com o teu perfil, né? Tu não entrou com o da Solton, podia falar, sigam a Solton. Pois é, eu até fiquei na dúvida, será que eu entro no da Solton ou no meu? Mas está tudo linkado lá, quem entrar no meu perfil, depois eu deixo ali uma tirinha lá com o endereço da Solton ali, o pessoal pode conhecer o nosso trabalho, que é um trabalho bem legal. Primeiramente, eu quero repetir as palavras do início da live ali, me senti lisonjeado e honrado aí de estar participando, tendo em vista que tu é uma referência para todos nós aqui, uma referência como professor, como mentor, enfim, eu falo também em nome da Solton, aqui em nome do Gustavo, que é meu sócio, a gente ficou muito honrado de ter recebido esse convite. Pegando as tuas palavras ali, sem dúvida nenhuma, tu pode ter certeza que o que tu almejava criando o curso, tu com certeza conseguiu. Nós somos uma prova viva disso, a gente está evoluindo e tem o teu dedo aqui. Com certeza a gente vai estar aqui muito mais próximo, porque eu brinco que eu sou um para-raio de pepino, então muito em breve eu já te chamo lá para nós resolver mais umas broncas aí, vai ser um prazer estar nessa interação aí, gratidão. Pessoal, vem para Estruturas na Prática aqui, porque é top, é 100% e vocês vão ter uma evolução, vocês vão mudar como profissionais. Eu assino embaixo
Gratidão, gratidão. Obrigado, Mário. Obrigado pelas palavras aí. Pessoal, eu vou pedir para quem está aqui ainda, que acha que essa live contribuiu para vocês aí exatamente, porque a gente fala muito de conteúdo, mas a gente também tem que falar de transformação de carreira. A transformação de carreira é essencial. E tu não vai pedir dica de como cortar uma lenha para alguém que não é lenhador. Então, tu não vai pedir exatamente dica de como transformar a tua carreira para alguém que não teve a carreira transformada. Então, exatamente trazendo pessoas para mostrar que exatamente, né, a contribuição vem, a pessoa tem a carreira transformada e realmente essa que é a ideia. Obrigado a todo mundo que está aqui. Vou pedir para quem está aqui tirar um print aqui e marcar a gente. Marca o Nivaldo, marca o Magno aqui, pode marcar, soltam. E não esqueçam que a gente vai ter a semana toda, né, de lives. Então, amanhã a gente tem com a Tairine, na quarta com a Maria Lígia, na quinta com o Diego e na sexta com o Fernando. Então, a semana inteira, né, de live às 14 horas aqui no meu perfil com alunos de Estruturas da Prática, exatamente mostrando como é que está a carreira deles hoje. E não se esqueçam de se inscrever na imersão Calculista 10K, que vai acontecer a partir da semana que vem. São 3 aulas ao vivo, na segunda, na quarta e na sexta, ao vivo, online, gratuito. Vão mandar suas dúvidas e a gente vai falar muito de estruturas, exatamente, na imersão. Obrigado a todo mundo, obrigado, Magno, novamente. E Valeu. Um abraço para vocês. Boa segunda-feira aí. Valeu, um abração.